Sabe quando a gente trabalha o dia inteiro com uma mochila nas costas pesada? E a gente tem que andar para baixo e para cima com aquilo. Quando você chega em casa, o que é a primeira coisa que você faz? Tira a mochila. Qual a sensação que você tem? Alívio. Por que você está recarregando essa mochila aí, cheio de sentimento que não vem de Deus? Pega essa mochila hoje em nome de Jesus. Se livra dessa mochila, meu irmão. Essa mochila não foi feita para você, porque você é livre pela graça de Deus. Livre pela graça. Não fica carregando esse negócio pesado, que não vai te levar para lugar nenhum. Nessa manhã, o desejo de Deus para as nossas vidas é de nos trazer alívio ao nosso coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em segundo lugar, eu aprendo com esse texto, no versículo 5, que nós, como livres pela graça, somos alvos de oração. Você sabia que tem alguém que ora por você todos os dias? Se tem uma coisa de vantagem em ser pastor, se tem uma coisa boa que é ser pastor, é saber que todos os dias tem alguém orando pela gente. E tem gente que gosta de chegar para a gente e falar: pastor, eu oro pelo senhor todos os dias. Irmão, não há presente maior para mim do que ouvir alguém dizendo isso. Não há presente maior para mim do que dizer a alguém: pastor, eu oro pelo senhor. Não há presente maior na vida de um cristão quando alguém intercede em favor dele, quando alguém ora em favor dele. Diz o texto que a igreja orava intensamente por Pedro. Essa expressão no grego é a mesma usada quando Jesus ora no Getsêmani. A intensidade da oração daquela igreja para que Deus venha libertar aquele povo. Eu fico imaginando que naquela semana, enquanto Pedro estava preso, volta um pouquinho, Jonathan, adiantou aí? Aí, tá bom. Aquela ideia de que havia uma campanha de oração dentro daquela igreja. Iniciaram uma campanha de oração e libertação em favor de Pedro. Eu fico imaginando aquele povo ali, Pedro sofrendo na prisão, mas também aquele povo ali de joelhos, clamando em favor de Pedro. Eu fico imaginando irmãos ali segurando a corda, ajudando Pedro a não desistir. Irmãos, nós precisamos entender o valor da intercessão. Você sabe que existem muitos jovens afastados de Jesus, que o diabo ainda não ceifou a vida, porque existem mães que oram. Existem mães que dobram o joelho em oração. Existem muitos maridos que foram alcançados por Jesus, porque as mulheres estavam ali em oração. Existe muito filho que é alcançado por Jesus porque os pais estão em oração. Existem muitos pais que são alcançados por Jesus porque os filhos estão em oração. Ontem eu estava aqui na programação do Grupo Aliança à noite, estava vendo o William pregando e estava observando a reação da sua mãe, olhando ele pregar. Eu tenho certeza, querido, que um dia, em nome de Jesus, Deus vai tocar na vida daquela mãe. Deus vai ouvir a oração de um jovem que está comprometido com a obra dele. E ela olhava para ele: esse é meu filho. Aquele desejo de querer fazer o que ele faz, de querer estar onde ele está. Irmãos, não desista da oração. Aquela igreja orava intensamente. Aquele que é livre pela graça, a situação pode estar complicada, mas ele busca em oração. Ele vai para o joelho, ele vai lá para o quarto dele e diz: Jesus, eu não estou aguentando. Jesus, a prova está doendo. Jesus, a situação está complicada, mas eu confio que o Senhor pode mudar a história. Eu tenho certeza que Pedro estava lá em oração também. Deveria ser difícil, né? Para um cara orar com 2 guardas do lado. Os guardas deveriam olhar para ele e falar: esse cara está doido. Mas Pedro estava ali em oração. Não importa aquilo que as pessoas vão dizer de você, permaneça em oração.
não importa aquilo que dirão a seu respeito. A oração não pode ser na vida do crente um esforço final. Nós não podemos orar só quando a coisa complica assim. Sabe, quando a coisa complica de uma maneira total, aí você lembra que tem a oração para escapar, né, para fazer o negócio funcionar. Mas a oração faz parte da nossa vida como crente. Irmão, não deixa a coisa complicar para ir orar, não. Ora para não complicar. Tem um adesivo de carro que diz: ore que melhora. Eu acho que tinha que orar antes para não piorar, em vez de melhorar, porque quando a gente vai orando, a coisa vai acertando. Lutero, certa vez, fez uma declaração dizendo que preferia um exército lutando contra ele do que homens e mulheres orando contra ele. Eu prefiro lutar contra um grande exército do que ter do outro lado pessoas orando. Como está a sua vida de oração? Como está a sua caminhada de fé? Como está a sua vida de oração? Como você está lidando com situações do seu viver? Como você está lidando com uma situação que está complicada hoje? Você chegou aqui na igreja, mas com aquele negócio na cabeça. Você chegou aqui na igreja pensando naquilo. Como é que está isso? Você tem orado por isso? Ou você está naquele grupo dos crentes dos 6 horas? 6 oram por mim aí. Porque tem crente que é assim, né? Só sabe pedir para a gente orar. 6 horas. 6 oram, 6 horas, 6 horas. Vocês vão orando aí por mim. Mas o cara está nascendo a prova e não dobra o joelho. Não vai buscar o favor de Deus. Aquele que é livre pela graça é alvo de oração. Aquele que é livre pela graça também ora em favor de outros. Em terceiro lugar, no versículos 6 e 7, nós vemos o que acontece quando um livre pela graça ora. Deus age. Versículos 6 e 7, pode seguir para o próximo slide. Deus agirá em nosso favor. Olha o que diz o versículo 6 ao verso 7. Vamos todos ler juntos? Na noite anterior, vamos lá? No versículo 6. Na noite anterior, meus queridos irmãos, quando a igreja ora, algo diferente sempre acontece. Meus queridos irmãos, quando nós oramos, Deus agirá em nosso favor. Aquele povo estava orando e Deus estava agindo. Imagine a situação agora. Pedro, na noite anterior do seu julgamento, porque Pedro sabia que quando acabasse a Páscoa, ele seria levado ao julgamento. Coisa ruim para Pedro era a expectativa do que iria acontecer no dia seguinte. A Bíblia diz que naquele momento, naquele dia ali complicado, numa noite que poderia ser uma noite difícil para Pedro, diz a Bíblia que Pedro estava dormindo ao lado dos soldados. Pedro estava literalmente descansando naquilo que Deus poderia fazer. Pedro estava diante de uma situação e de um dia que seria um dia difícil para ele. Mas ele estava descansando e entendendo que seria feita a vontade de Deus. Quando nós descansamos em Deus, é porque entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.